Olá, minhas irmãs, boa noite. Meu nome é Ana Karina e é um prazer estar com vocês mais uma vez para louvar ao Senhor. E como algumas irmãs sabem, eu sou coach, sou professora, sou advogada e hoje eu venho trazer uma palavra sobre essa pergunta. Uma vida nova significa uma prática nova? Pois bem, quando eu falei que eu sou coach, no coach a gente começa a identificar qual é o estado atual da pessoa, onde é que a pessoa quer chegar, quais são os seus sonhos. E o coach vem então e trabalha ferramentas para acelerar esse processo do estado atual para o estado desejado. E vocês sabem por que eu decidi ser coach? Porque eu identifiquei que Jesus foi o primeiro coach do mundo e o coach de maior sucesso do mundo, porque ele nos ensinou, porque ele primeiro nos aceita como nós estamos, mostra o futuro, que é a vida eterna com ele nos céus, e ele nos dá, através da sua palavra, todas as ferramentas que nós precisamos para chegar lá. E foi através do exemplo de Jesus Cristo que eu identifiquei que não há outra maneira para que eu possa me realizar em todas as áreas da minha vida, senão trabalhando e servindo ao Senhor. E aí a pergunta fica, por que é que a grande maioria das pessoas, ou a grande maioria dos crentes, não experimenta esse sucesso? E eu gostei muito dessa figura aqui, porque mostra exatamente dois caminhos. E a resposta, a conclusão a que eu cheguei, minhas irmãs, é que as nossas escolhas interferem nos resultados que nós desejamos. E através dessa dificuldade é que nós deixamos de experimentar qual é realmente a vontade maravilhosa de Deus para as nossas vidas, que é realizar a sua palavra aqui, o seu querer. A empresa que eu decidi estudar é chamada Febracis, Federação Brasileira de Coaching, e tem um convênio com a Florida Christian University, e eu entendi que toda a base e fundamento dessa empresa é bíblica. E a verdade é o seguinte, eu identifiquei que estar na igreja nem sempre é sinônimo de estar com Deus. Saber e realizar são ações muito distintas e trazem resultados também muito distintos. E é isso que nós vamos estudar hoje no capítulo 1 da carta de Tiago, versículos 19 e 25. Leiamos juntas. O título é Ouvir e Fazer. Verso 19. Lembrem disto, meus queridos irmãos. Cada um esteja pronto para ouvir, mas demore para falar e ficar com raiva. Porque a raiva humana não produz o que Deus aprova. Portanto, deixem todo costume imoral e toda má conduta. Aceitem com humildade a mensagem que Deus planta no coração de vocês, a qual pode salvá-los. Não se enganem. Não sejam apenas ouvintes dessa mensagem, mas a ponham em prática. Porque aquele que ouve a mensagem e não a põe em prática é como uma pessoa que olha no espelho e vê como é. Dá uma boa olhada, depois vai embora e logo esquece a sua aparência. O Evangelho é a lei perfeita, que dá liberdade às pessoas. Se alguém examina bem essa lei e não a esquece, mas a põe em prática, Deus vai abençoar tudo que essa pessoa fizer. Minhas irmãs, nesse trecho há uma promessa. Deus vai abençoar tudo o que essa pessoa fizer, desde que ela cumpra todas essas coisas que nós acabamos de ler. E eu coloquei aqui, sublinhei, alguns pontos importantes. Pronto para ouvir, demorar para falar, demorar para ficar com raiva, a raiva não produz o que Deus aprova. Teremos que deixar todo o costume moral, toda a má conduta, aceitar o que Deus planta em nosso coração. E não vamos nos enganar, porque se a gente não fizer isso e não praticar a palavra, e não observar a palavra com afinco, essa lei é a lei que dá a liberdade. Se nós não a examinarmos e não a colocarmos em prática, nós não entenderemos e viveremos a bênção
que Deus quer nos dar. E foi essa a razão pela qual eu entendi que nem todo mundo é abençoado. Essa fotografia mostra aqui, olha, a germinação de uma planta, de uma semente e obras da nossa fé. As obras da nossa fé, elas têm que produzir frutos. Tiago 2,17. Então, queridas, o tempo é hoje. Estas ações são requisitadas de nós como crentes em Cristo pela sua palavra. Fé e obras são duas realidades que se completam. Haja agora, como crente, seja rápido para ouvir. Mas ouvir simplesmente? Não. Ouvir com o coração. Ouvir com tolerância. Ouvir com paciência. Ouvir em amor. E muito lento para falar. É requisito bíblico para o cristão ser tardio para falar. E que grande desafio é este, minhas irmãs, sermos tardias para falar. E por que isso? Porque Deus nos exorta a sermos tardios para falar. Porque a nossa língua e a nossa fala têm grande poder. Ela tem o poder de construir e um poder maior ainda de destruir, porque a nossa natureza é uma natureza pecaminosa, é uma natureza de destruição e não de construção. Então, quando a gente faz alguma coisa errada com alguma pessoa, nós precisamos fazer de 3 a 5 vezes alguma coisa positiva para minimizar os efeitos de uma negativa. E é por isso que Deus nos exorta a sermos tardios para falar, porque a fala pode trazer a raiva. Porque a fala, ela não só vem apenas da nossa voz, do que nós articulamos com a boca, mas ela vem também do nosso corpo. E se nós observarmos as nossas posturas, os nossos gestos, nosso corpo fala quando cruzamos os braços, quando nos damos as costas, quando simplesmente não olhamos, quando fazemos determinadas expressões faciais, gestos com os nossos braços, ou seja, todo o nosso corpo comunica. Você se ira por pequenas coisas? Qualquer coisa é suficiente para ser um gatilho de raiva, de intolerância, não necessariamente um grito, mas uma virada de olho, uma atitude que não seria a mais generosa, por exemplo. Olha só o que é que nós estamos fazendo hoje, sem nem percebermos. Nossas crianças amam ver esse filminho aqui, o Angry Birds. O nome deles são pássaros raivosos, enraivecidos. Olha para esse anime, olha a expressão dos olhos dessas crianças desenhadas. Agora compara com a expressão dos olhos desta criança de verdade. É muito parecido, vocês percebem? Isso aqui é apenas um alerta para quem é pai, mãe, eu sou mãe de 3 meninos, para quem é avó. Prestem atenção ao que os nossos filhos estão sendo expostos. Quando a gente fala com as nossas crianças, ou com outra pessoa, com outro adulto, a gente cobra alguma coisa que tem que ser realizada. Como exatamente nós estamos comunicando? E até mesmo quando confrontamos o pecado com a Bíblia, ou quando pregamos o evangelho para alguém, às vezes é um convite com uma demanda tão intensa que passa a ser agressivo, passa a ser raivoso. Pois bem, meus irmãos, Aristóteles disse certa vez, qualquer um pode ficar com raiva. Isso é fácil, mas ficar com raiva com a pessoa certa, na proporção certa, na hora certa e com o propósito certo e de maneira certa, isso não está ao alcance de todos e isso não é fácil. E por isso eu trouxe esta fotografia que mostra quando Jesus se irou contra as pessoas que estavam dentro da casa de seu pai no templo, comerciando, vendendo coisas, tirando totalmente o objetivo e o propósito daquele templo. Ele se irou sim, e ele se irou no momento certo, com as pessoas certas, na medida certa, na proporção certa, com o propósito certo. Jesus também é o nosso exemplo de ira. Então, Tiago nos fala sobre agir ou reagir. E agir como? Essa é a questão. Bem, eu trouxe para vocês um pouquinho de ciência falando sobre os nossos sentimentos, especificamente a raiva. O que acontece no nosso cérebro quando nós sentimos raiva? O nosso cérebro é dividido em lobos. E o córtex cerebral é a porção
que trabalha com a parte pensante do nosso cérebro, a lógica e o julgamento. E fica nesta região frontal do nosso cérebro. Pense no córtex como o centro estratégico do cérebro. Já o centro emocional do nosso cérebro se encontra no sistema límbico e se localiza na porção mais inferior, nesta área aqui, mais lateral do nosso cérebro, mais inferior. E ela é considerada mais primitiva do que o córtex. Mas durante um episódio de raiva, é o sistema límbico que entra em ação. Mas sabe uma coisa curiosa, minhas irmãs? O nosso cérebro não faz duas coisas ao mesmo tempo. Não adianta nós mulheres nos gabarmos de conseguirmos fazer tantas coisas ao mesmo tempo, porque nós não fazemos. A gente sempre dá uma paradinha entre uma coisa e outra e talvez por isso sofremos de tantas ansiedades, muito mais do que o homem, porque estamos sempre é demandado de nós fazermos muitas coisas ao mesmo tempo. As irmãs sabem qual é o antídoto da raiva? É a gratidão. Sim, não dá para sentir raiva quando se está cheio de gratidão. Como também não dá para sentir gratidão quando se está cheio de raiva. E isso, minhas irmãs, mostra que nós precisamos tomar conta do nosso sistema límbico, das nossas emoções. No sistema límbico, encontramos uma pequena partezinha chamada de amígdala. É uma pequena estrutura, assim como a nossa língua. E aqui nós armazenamos as nossas memórias emocionais. Ela é também responsável por nossas reações de ação e reação, ou seja, dos nossos instintos naturais de sobrevivência. As experiências que nós vivenciamos, elas passam pela amígdala e é exatamente lá onde há a decisão. Essa situação que eu acabei de experimentar, ela vai para o meu sistema límbico ou ela vai para o córtex cerebral? E percebam como ela é pequenininha aqui, olha a amígdala, bem pequenininha comparada à extensão da nossa área frontal do cérebro. Pois bem, se a informação recebida ativa uma descarga emocional, a amígdala passa por cima do córtex, anula o córtex completamente, o que significa que a informação será enviada ao sistema límbico e a pessoa reagirá usando a porção inferior do seu cérebro. E qual é a consequência disso? Quando esse evento é predominante emocionalmente falando, a amígdala entra em ação sem se preocupar com as consequências, uma vez que essa área do cérebro não está envolvida em julgar, pensar ou avaliar. Esse incidente reativo ficou conhecido como o sequestro pela amígdala. Imaginem, uma emoção acontece, o nosso córtex é anulado, a amígdala toma conta, isso é um processo de segundos. E ela reage. E por isso, tantas pessoas se chamam precipitadas. Pare antes de agir, pense antes de agir. Exatamente para que não haja o que chamamos de sequestro pela amígdala. Entretanto, há um problema nisso. Porque a justiça que Deus deseja, as coisas que Deus aprova, que estão escritas em Tiago 1:20, elas não são produzidas, não são operadas, não são aprovadas por Deus através da raiva ou da ira humana. A raiva ou a ira humana, ela não produz as coisas que Deus aprova, não produzem a justiça que Deus deseja. Mas a Bíblia diz o que devemos fazer e como devemos agir. Tiago, capítulo 1, versículo 21 diz: plante a semente que é poderosa para salvar. Produza frutos que agradam a Deus. Rejeite toda imundícia, impureza, malícia, hostilidade, ressentimento, orgulho, inveja. Aceite com humildade a palavra que foi plantada em você. Minhas irmãs, eu não tive como não ir para a parábola do semeador. Essa fotografia mostra aqui tamanhozinho desta semente. Tamanhozinho de uma semente de mostarda. Como a nossa fé. Nós somos o solo em que Deus planta a palavra dele. E cabe a nós nos tornarmos nutridos, nos tornarmos férteis para produzir frutos que agradam a Deus.
Em Colossenses 3, 16, 17, fala sobre a palavra de Deus e como ela deve agir em nós. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria. E cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seus corações. Tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Então, o primeiro passo é liberte-se, abra mão do errado, retire o mal, retire-se do mal. Encha-se da palavra de Deus e você terá o que falar para o mundo. O nosso segundo passo é olhar com intenção, com cuidado e com propósito. Tome a decisão de observar, estudar e aplicar a palavra de Deus. Porque, segundo Tiago 1,25 diz, a Bíblia é a lei perfeita da liberdade. E quem nela persevera, como fazedor da obra e não mero ouvinte, este será bem-aventurado em seu feito. Ou seja, este será abençoado e terá sucesso. Continue a crescer com frutos que agradam a Deus através da prática de sua palavra. E que tipo de frutos Deus tem obtido de você e de sua vida? De seu caráter, de seus relacionamentos e de sua personalidade. As pessoas leem a Bíblia, minhas irmãs, através das nossas vidas. Tudo o que fazemos conta. O que fazemos em casa, na nossa vizinhança, no nosso trabalho, no nosso comportamento. Façamos o que a palavra diz, o que a palavra ordena, pois as pessoas veem a maneira como nós vivemos. A maneira como eu vivo e como você vive é como o mundo lê a palavra de Deus, é como o mundo lê a Bíblia. Por isso, não se engane, sendo apenas ouvinte da palavra, Tiago 1:22. Entretanto, fazendo um resumo geral, aqueles que praticam a palavra de Deus, uma nova vida, uma nova ação, primeiro, não se irritam facilmente, mas são tolerantes em amor. Características: rápidos para ouvir, lentos para falar, lentos para se irritarem. Por quê? Porque a raiva abre a porta para o pecado e para a perda de controle. Tiago 1:19-20. Essas pessoas são pacientes, controlam sua língua, não enganam a si mesmos, mas têm autorresponsabilidade. Ou seja, não culpam os outros por seus próprios erros e rejeitam o pecado. Exercitam o autocontrole, evitam o sequestro da amígdala através do treinamento e submissão a Deus e através da feitura da sua palavra, a feitura das suas ordens. Por quê? Fazer a vontade de Deus, este que é fazedor da sua obra, é obediente à sua palavra com um coração humilde, que dá frutos de justiça, que agradam a Deus. A verdadeira religião é pura e opera a justiça de Deus através do cuidado para com os outros. E a irmã pode checar isso em Tiago 1:25-27. Portanto, minhas irmãs, a Bíblia tem o poder de revelar a nossa real versão. A Bíblia revela quem somos e seu estudo e aplicação tem o poder de transformar a nossa essência para a glória de Deus. Finalmente, nós podemos sim impactar o mundo, desde que nós sejamos capazes de intencionalmente mudarmos a nós mesmos através da palavra de Deus. Existe uma teoria chamada teoria da intencionalidade de mudar, mas sobre isso falaremos em outro momento. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Amém.